Mais uma análise obsessiva no ar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, este é o Análise Obsessiva. Esse podcast é feito por mim, Vitor, e por Carla Vasconcelos, amantes do cinema na vida e por aí vai. E vamos falar hoje de Procurando Eli, um filme do Oscar Farhadi, de 2009, e que, como todo cinema do Oscar, é uma porrada. Eu sou muito fã. Eu já vou já me autodeclarar fã aqui. Vou confessar que é um grande cineasta para mim. Acho ele incrível. E aí a gente vai falar o porquê daqui a pouquinho. Mas eu já vi o filme, já amava, amei rever. E você, cara, como foi conhecer a Eli e depois procurá-la? Olá, gente. É, eu acho que eu comecei. Bom, você me apresentou o cinema do Farhadi. Farhadi. Espero falar certo o nome dele. E, e eu já imaginava que ia ser uma coisa muito boa, porque todos os filmes que a gente viu dele, que foi qual? O Herói, o Apartamento A e separação. A Separação. Não, A Separação entrou para os meus favoritos da vida. Sim, ó, É genial. meu também, tá lá no top 4 do meu Letterboxd lá, tá lá. Então eu já imaginava que ia ser algo muito bom, assim. Mas eu acho que até que me surpreendeu, porque eu acho que tá perto de A Separação em quase, assim, sabe? Em muitas coisas, assim. O filme, ele conta a história de Eli, que ela é uma professora do filho da Cepidé, Epidé, é isso. Cepidé. E aí essa ideia, os amigos, família, enfim, sei lá, resolvem sair para um piquenique, fazer uma viagem, e ela convence a professora do filho dela de ir também, porque é uma mulher solteira, ela estava querendo fazer um match lá com um primo, acho que era primo dela, né, o Amad. Então, nessa viagem, ela resiste um pouco, ela não queria ir, depois ela se arrepende de estar lá, quer ir embora, o pessoal dá um golpe, meio que ela acaba ficando, e ela desaparece junto com uma criança. E, enfim. E aí começa a loucura, porque até então tava um filme. O cinema do Farhadi, ele é um filme, um cinema de realismo, né? Não é tanto formalismo, no sentido, tipo assim, ele filma, é como se você estivesse vendo a vida do dia a dia daquelas pessoas. E é interessante porque é no Irã, então é uma cultura diferente da nossa. Em- Mas não tem, assim, nenhum realismo mágico, como, por exemplo, a nossa querida, maravilhosa, que a gente ama, que é a Alice Me ajuda, Vi. O nome dela? Schwartz, não sei também Horschua, falar. não sei também falar, É ela é italiana, belíssima, que a maravilhoso. gente ama, que né, tem um realismo ali, mas também tem um realismo mágico. Não, o dele é vida real ali, tipo, é uma vibe meio, poderia dizer, Homer, talvez, nesse sentido, né? É, poderia. É. Só que a maneira como ele faz, como ele traz dilemas morais e éticos no cinema dele, eu acho que para mim, do que eu vi, é a marca registrada dele, né? Então, É, acho que é a chave. Você pegou a chave do cinema do Farhadis. tem sempre um dilema ético e moral que a gente não percebe. Ele não é didático, né? Ele não é um Nolan, como diria o Victor. Ele não é Longe um, disso. ele não é um Longe. Nolan da ética e da moralidade da sociedade iraniana, não. Ele, ele consegue fazer com que pequenas decisões ou pequenas coisas do dia a dia que a gente se veria naquela situação daqueles personagens se tornam um grande dilema moral e ético. E você fala, cara, e agora, pra onde. Você nem. A gente, eu pelo menos como espectadora, eu nem sei direito de que lado eu fico, assim, dos personagens. Na separação acontece muito isso, né? Aqui acontece talvez um pouco menos. Mas a gente fica assim, tipo, e agora? O que que a gente faria nessa situação, né? Então, pra mim é genial nesse sentido, assim, tipo, eu acho que é um desafio, é quase que um.
É quase que uma charada. Ótimo, isso. É quase que uma charada social, assim, né? Do tipo do comportamento, do nosso comportamento em sociedade, né? E claro que no caso da sociedade iraniana, ainda mais com o viés, com a questão de gênero e tudo mais, isso se torna um pouco mais acentuado, né, nos filmes dele. Mas é isso, eu sou apaixonada, amando. Não, eu adorei o que você falou, porque eu sinto muito isso no cinema dele. E assim, apesar de ser um filme iraniano, eu acho que ele é talvez o mais palatável dos diretores iranianos, pelo menos desses grandes, né? Desses famosos, que a gente já comentou aqui bastante. Outros, né? Panahi, a gente já falou bastante do Kiarostami, e aqui é a primeira vez que a gente está falando do Farhad. Eu acho que ele é o mais fácil, porque ele, apesar de ter toda essa complexidade etnográfica, religiosa, das questões iranianas, eu acho que ele consegue ir mais fundo e ser sempre um mistério humano. Eu acho que ele consegue ser muito universal. E eu acho muito difícil isso ser feito, por conta de toda essa complexidade desse véu que cobre na sociedade iraniana, do nosso desconhecimento sobre isso, né? Sobre como vive, como não vive, como é ser um iraniano, ou hoje em dia, em especial hoje em dia, porque os filmes dele são sempre contemporâneos. Ele acaba nunca fazendo algo histórico, que eu acho muito interessante. Só que é isso, eu acho que ele tem essa capacidade. Aqui, no Procurando Eli, ele faz exatamente isso, porque parece um filme muito americano. Amigos vão para um interior ou para uma mini férias ali, passar um fim de semana. Poderia ser um grande filme de terror, e acaba sendo um grande filme de terror, né? Fosse um pânico, né? É a mesma lógica na ideia, só que aqui a gente está focado só num personagem, não tem um slasher, não, né? A gente foge das convenções do terror ocidental. Mas a partir desse viés aqui, esse sumiço da Eli, ele gera uma angústia muito grande em nós, e a gente percebe isso nos personagens todos ali, né? Tem, sei lá, umas 8, 9 pessoas na casa, e cada um sente de um jeito. E eu acho isso um caleidoscópio humano profundo, porque Então, são. é nesse sentido que você diz assim que é o mistério humano que você falou agora há pouco? É por Sim, isso? porque eu acho que é isso, porque é muito individual. São pessoas, cada uma tem o seu viés, cada um tem o seu background, cada pessoa ali tem as suas questões individuais. Porque a gente tem esse grande plot que acontece do filme, né? O sumiço dela acontece junto do afogamento de uma das crianças, que para mim é a grande cena do filme. Que a gente pode falar das cenas daqui a pouquinho, mas eu acho que essa é o grande plot do filme. Porque ao mesmo momento que a gente está muito focado no salvamento de uma criança, né, nessa quase morte ali, uma cena filmada brilhantemente. Quem viu Roma, a gente fez um episódio aqui de Roma, é uma cena que se assemelha bastante com o afogamento lá de Roma, né? Porque é uma câmera na mão, é uma câmera ágil e dentro da água, e a gente vai ficando, né? A gente vai sentindo o pânico da morte mesmo, né? Quem sabe mais mortes podem acontecer ali. E a gente, cadê ele? Depois que a gente vai se dar conta, e o filme escala nessa ideia de tipo, morreu, não morreu, ela foi afogada, ela fugiu. E nessa cena, é interessante, você fez esse comentário agora, Kareli, porque antes de a gente fazer essa pergunta, a gente tá se perguntando outra coisa. A gente tá se perguntando, e o menino? Né? E some. Porque o que acontece? Então, é o começo do filme, gente. E assim, filme de 2009, se achar ruim spoiler, pausa, vai ver o filme e volta aqui. Isso aí. Mas ela tá na praia cuidando das crianças Mas e ela vai não tá brincar. ali também, né?
ela tá ali, mas não tá. Ela tá com a cabeça em outro lugar. É, ela nem queria estar ali, na verdade. Ela tá tipo, será que eu deveria estar aqui? Eu não deveria? Ela tá Ela assim, tava né? tentando ir embora, aí a CPD convenceu a ficar, e É, daí falaram, não, a gente vai ali fazer umas compras, cuida das crianças aí. deu um E, jeito dela daí- ficar ali, obrigou, né? e aí ela vai lá empinar pipa com uma das crianças. E cena linda dela brincando de pipa, empinando pipa com aquelas crianças, e aí realmente a câmera desse diretor, assim, né? Eu não sei quem que é o cinegrafista, quem faz a fotografia do filme, mas que coisa incrível. E aí a gente entra no mundo dela, assim, porque é isso que você falou, a câmera tá na mão, então a gente tá vendo a pipa, tá vendo ela, tá vendo a pipa, tá vendo ela, a gente tá com ela. Mas cadê a criança que ela tava olhando, que tava ali na beiradinha da praia? Aquilo fica na nossa cabeça, que tem ela sai da pedra e vai lá brincar, e aí a gente só vê a criança lá no fundo. E aí as coisas acontecem, daqui a pouco. E é isso que eu amo no cinema do Farhadi, que é tipo assim, aquilo que acontece a gente não vê. O Exato. que acontece a gente não vê, fica aquela lacuna junto, a gente não sabe, junto com os personagens. Isso eu acho muito bom. A gente Ele sabe deixa algum. um espaço pra gente preencher, né? É, ele não dá É. o livro inteiro, Não, ele dá capítulos. porque tem filme que a gente pode pensar assim que a gente meio que tem, sei lá, o olhar de Deus, né? Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo com todo mundo. E a gente Sim. já sabe o que tá acontecendo com algumas pessoas, a gente sabe que aquele personagem não sabe ainda e tudo mais. Normalmente, no cinema dele, não. Tem ali. A gente sabe um pouco mais que os personagens, normalmente, porque a gente tá nos lugares que nem todos eles estão ao mesmo tempo em todos os lugares, então a gente tem mais informações, mas a chave da charada, por isso que também é uma charada os filmes dele, a chave da charada a gente não sabe junto com eles. E a gente fica, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Porque, né, alguma coisa acontece, a criança se afoga e aí todo mundo tentar resolver esse desespero, a gente tá desesperado junto. Eu meio que dei uma esquecida da Eli ali junto, vou dizer. É Tipo, isso. não me perguntei muito cadê ele, porque eu tava tão desesperada por causa da criança. Mas depois, cadê a Eli? Ah, é muito bom. E daí esse cadê ali, daí sim acho que vem uma questão mais, vou pôr entre aspas, iraniana do filme, né? Que acaba sendo essa questão do porquê que ela some, né? E desse julgamento que é feito por cada um desses personagens, exceto pela CPD, que ela é a que sabe exatamente o que está acontecendo. Só que até ela conseguir contar, são tantas mentiras são contadas, são tantas versões, são tantas possibilidades criadas, todas no intuito de achar o culpado. E isso é muito potente, né, de ser colocado, porque tem toda essa questão da honra da mulher, né? A honra dessa pessoa que cometeu algum tipo de crime para aquela sociedade. E o filme daí ele acaba sendo um pouco didático até, mas não nesse didatismo de contar exatamente como que é a lei. Eles soltam informações, né? Aí ela vai ser apedrejada, não, vamos matar ela. É, putz, eu sabia, então me culpe. Então tem essa questão do julgamento que também tem lá no a separação também tem bastante disso. O apartamento tem a questão disso também de responsabilidade ali do apartamento e tudo mais, que são questões jurídicas, digamos assim. E os filmes ele acabam caindo nessa seara, na seara governamental para uma crítica sempre muito mais branda do que o Panahi, né? Nem sempre tão direta, mas do contexto que essa sociedade vive através desse medo, né? Através dessas imposições invisíveis, mas muito palpáveis para aquelas pessoas, em especial as mulheres. E daí eu queria que você trouxesse a sua visão como mulher, lógico, de como você vê todo esse dilema da CPD e da própria Eli, que a gente não sabe, mas o porquê exatamente, mas a gente consegue ter indícios do motivo do sumiço. É, antes de falar do gênero, pra mim, o ponto, o gênero é que o gênero ele é um ótimo
lugar social para discutir o que o filme discute, que é a mentira, Perfeito. né? Eu acho que o filme, o dilema moral desse filme é até onde a gente faz sentido a gente mentir. Todo mundo mente um pouco. Tá tudo bem mentir sobre isso. E até e aí e quando que é o limite disso? E quando que não dá mais pra mentir? E por Perfeito. que que eu tenho que mentir? Enfim, e as perguntas do filme, né? A questão moral é essa. E eu acho que o gênero é muito bom por causa disso, como você falou. Existem toda uma regra de expectativa moral sobre o comportamento da mulher. Ela não pode estar sozinha. Tanto quando ela chega lá, eles apresentam a Eli como uma parceira, de alguma maneira, não precisa ser namorada ou noiva, do Amad. E não era, era tipo, supostamente, tá para acontecer, tá na expectativa da CPD, de que isso aconteça, talvez do próprio Amad, mas eles não eram nada. Mas por que que não podia contar para a dona da casa que eles alugaram na praia que ela era uma solteira? Por que que tiveram que contar essa mentira? E aí essa é uma mentira que lá na frente vai ter uma consequência. Porque até então, a mentirinha, né? Tipo, por causa dessa questão social. Não, ela é solteira, não conta que ela é solteira. E isso vai se desdobrar lá na frente como um grande problema. E daí tem várias outras mentiras que o filme surge, e aí são várias mentiras que às vezes envolve o sumiço da Eli diretamente, e às vezes é no entorno daquilo, assim, tipo, é a CPD que escondeu um negócio e não contou, ela que achou não sei o que que não falou, e aí, enfim, tem várias, é uma rede de mentiras, assim, então tem, eu acho que e esse dilema denuncia, né, como que às vezes até para sobrevivência a gente precisa, ou no caso das mulheres, né, assim, não falando talvez as mulheres iranianas, que aí não somos a gente, mas então, elas elas precisam dessa mentira para sobrevivência. A CPD, ela fica num dilema muito grande do tipo eu conto a verdade e acabo com a moral dessa mulher que A honra, ca- né? com a honra dela social, que tá aqui, não tá, morreu, não morreu, onde ela tá e eu vou destruir a honra dela, ou eu minto para poder preservar a minha honra nesse grupo de pessoas e principalmente com esse um personagem novo que surge mais pra frente. Sim. Né? Que é o final do filme, É, inclusive, né? Que é o que é aqui no final. Então, assim, é... é triste de ver, obviamente, né? Porque claro. é uma série de opressões que as mulheres sofrem, aí elas são obrigadas a contar essas mentirinhas, mas a gente na nossa sociedade tem a mesma coisa, né? Claro que em outras medidas, em outras questões, mas a gente também mente, né? Constantemente, em alguma medida, para preservar alguma coisa, nem que seja nossa intimidade. A gente pode, então, pensar que a mentira, em especial para as mulheres, ela é uma defesa, pensando Ela no contexto do pode, filme. ela pode ser uma proteção. É, acho que sim. Acho que a mentira ela pode ser uma proteção para as mulheres, né? Você pode, posso pensar em diversos cenários, né? Tipo, um relacionamento abusivo, que a mulher de repente estava, sei lá, vou inventar um cenário aqui, estava trocando ideia com um colega de trabalho, pegou carona por qualquer motivo, ela não vai poder contar nunca isso pro parceiro dela, né? Então, vai ter que dar E uma mentirinha para se proteger. Enfim, dá pra viajar, né, também aqui. dá para ir longe. Tem uma. Daí eu queria até que você falasse se tem alguma cena, mas tem uma cena agora falando das mentiras, que é a cena que o marido quase espanca na CPD, né? É uma brutalidade tão profunda, e aí a gente consegue ver, como eu falei, esse caleidoscópio de muitos microcosmos dentro do mesmo ambiente. Porque ele é o único homem que fala, eu vou bater na mulher. Os outros vão defendê-la. É uma coisa que a gente, leigo, ocidental, burrão sobre o Império Persa, sobre os persas,
a falaria, não, todo homem é machista, que vai lá bater, que coloca a mulher na rédea, coloca lá o lenço. Os outros não, os outros partem em defesa dela. Então isso é interessante de mostrar toda a capilaridade de possibilidades de uma sociedade, que não é exatamente sempre o preto no branco, não é, a gente não pode colocar isso numa caixinha nunca. Então eu acho que ele também, o Farhad, consegue fazer isso muito bem. Até porque essa cena que ele é violento com a esposa é independente, para mim, é independente de ser iraniano. Eu consigo Sim, visualizar isso perfeito, no Brasil, nos Estados Unidos, em perfeito. qualquer lugar, em qualquer país ocidental. Marido puto com a mulher e sendo agressivo com E ela. humilhando ela na frente de todo Ah, mundo. é, exato. Não, isso infelizmente é muito comum. Então, por isso que eu acho que ele é tão universal, né? O Farhad, ele consegue fazer um negócio que ele, independente se você é um japonês vendo o filme, se você é um nigeriano, se você é um argentino vendo o filme, você vai conseguir se identificar de alguma forma. E essa pluralidade de personagens dá essa dimensão também. A gente consegue se colocar nas posições. E é óbvio que aquela lata puta que o filho quase morreu, afogado. E ela quer ir embora, quer voltar pro Teherã e dane-se, não quero mais ficar aqui. Eli que se dane, quem é Eli? Quem mandou trazer essa mulher pra cá? A CPD tem toda uma questão de saber e não pode contar de dúvidas. O Ahmad está nesse apaixonamento, mas também já num julgamento, né? Dessa desonra ou desse sumiço estranho. Será que eu falei alguma merda? Será que não? O Peyman já é um que mais vai colocando ali né, panos sobre as coisas. As crianças falam, cadê aquela mulher? Eles ensinam as crianças a mentir. Então, Isso, muito isso é bom. fabuloso. É fabuloso. E a gente ainda fala assim, a Tomara que gente ela ainda não fica, vale nada. tomara que essas crianças calem a boca, pelo amor de Deus. Não fala com essas crianças, prende no quarto. É incrível, é incrível. É muito bom, é verdade. Eles ensinam as crianças a mentirem. Olha isso, é sensacional. E a gente torce para que elas mintam, inclusive, né? Para que elas consigam fazer, ficar É nesse uma papel. proteção. Eu acho que tem É. todo esse. Que acho que é uma boa pergunta a ser deixada. Né? A mentira como salvadora, né? Como uma proteção. Porque a verdade, para alguns, ela é muito violenta e pode gerar uma reação ainda mais violenta do que a própria verdade. É, até onde é aceitável mentir, né? Até onde é necessário Mentir. mentir, né? Tem limite para mentir? Não sei. Mas eu queria fazer um comentário porque eu achei nas minhas pesquisazinhas uma Boa. fala do diretor. Será que eu vou achar aqui? Peraí. Que ele diz que esse filme, para ele, foi o início do que depois se tornou a separação. É claro. É, eu Faz achei todo essa fala. sentido. Faz, eu achei legal essa achar. Não vou achar aqui agora É porque é o exatamente. filme logo anterior, né? É a Eli, que é 2009, e a Separação 2011. E assim, tem vários atores que eles atuam em alguns filmes dele, isso é legal de ver, né? Então a gente, para quem já conhece um pouco do cinema do Farhad, já vai identificar alguns rostos ali, que são interessantíssimos e são atores fabulosos, assim, porque a atuação, daí vamos falar o nome bonitinho, tentar, né, gente? Da Golshifteh Farahani, que é a CPD, né, que é a personagem principal do filme, tirando ali que metade do filme ela não tá, é, é fabulosa, porque a gente consegue sentir o peso sendo instado nas costas dela, o planeta Terra está sob as costas dela, e a gente sente o cansaço físico, mental e também moral dela, né? E é muito difícil de fazer isso, e a atuação dela é um desbunde, é uma palavra que eu gosto de usar, né? Eu acho fabulosa, assim, uma atuação incrível. Daí eu tava fuçando aqui, ela tá no filme A Pedra da Paciência, que é um outro filme iraniano que é lindíssimo, que eu vi à época do próprio lançamento. Fica aí a dica para quem não viu. Ela tá no Alpha,
é, da querida do Cornô, que ela é a mãe. É ela, que eu É ela. amei aquela atriz, aliás, todos os atores ali, né? Os dois adultos principalmente, eu vou falar. A gente Sim, gostou bastante da atuação deles, né? Ah, que legal. Bom, adorei é a saber isso. mãe de Alpha. Achei aqui, ó. Tá lá. Tem uma revista online, talvez, sei lá, chamada Sense of Cinema, que aí entrevistou o diretor e ele fala assim que a separação é o desenvolvimento lógico de ir procurando Ellie. É, eu tinha a sensação de que aquela história não havia terminado. Vejo este filme como uma continuação daquele, né, no caso da separação. Com o Nader, o círculo hermenêutico e a jornada estavam completas. Legal, né? Uau, Me deu até uau. vontade de rever. A Separação é um baita filme e acho que combina muito, assim, acho que eles conversam demais, assim, acho que realmente, quando vai para o passado, que é o posterior, né, depois da separação, já é ambientado na França, mas ainda assim são esses dilemas de relacionamento, Uhum. que é uma coisa que ele faz muito bem, né, ele Isso. tem. E esse desenvolvimento desses dilemas, ele, numa outra entrevista, ele fala assim pro Letterboxd, ele falou assim, é como uma pedra que cai na água e causa ondas, e as ondas batem numa parede e causa outra onda, e aí é aquela coisa que bagunça, né? E, aí, e ele consegue fazer isso em todos os filmes que eu vi dele, né? Muito bom. Eu Só queria tem um falar com filme dele que você. eu vi que eu não gostei muito, para falar a verdade, que é o filme com a Penélope Cruz, o Javier Bardem e o Ricardo Darín. O único filme que o Ricardo Darín fez fora da Argentina foi este filme para o Farhadi, porque era o Farhadi convidando ele. Ele falou que não tinha como negar um convite do Farhadi. Infelizmente é um filme que eu quero rever, porque assim, eu acho inconcebível que ele tenha errado. É, não, vamos rever, porque eu não conheço, eu quero ter minha opinião sobre esse filme. Vamos, É, mas eu queria fala só aí, falar, fazer um último comentário de uma cena que, na hora que eu assisti, me tirou o fôlego, além daquela do do afogamento que a gente falou, afogamento. que fenomenal. É, mas tem um momento na casa quando essa questão da mentira escala, né? E as pessoas estão todas. Aliás, isso é importante de falar, eu acho, que é um filme que ele tem uma produção relativamente pequena, né? Sim, É, é uma é casa. quase, é quase, tipo, sei lá, uns 70% do filme é dentro da casa. É Eu casa e diria. praia ali, né? Que Casa e é. praia ali, aquela locação, né? E, e aí tem a família dentro da casa e ele faz um plano de sequência que traz uma tensão tão grande e é genial, porque é um monte de gente, né? É muita gente. É muita gente naquela casa que nem é tão grande. E aí ele vai de um cômodo pro outro, e aí as pessoas discutindo se devia mentir, se não devia, que se, não sei o que, como é que faz, e não sei o que lá, e aí aquela câmera. Nossa, aquilo é muito bom. É muito bonito E mesmo. você falou da casa, e acho que a casa ela é um elemento do filme também. Também é uma representação de tudo aquilo, porque é uma casa suja, uma casa velha, uma casa caindo aos pedaços. E aí é muito como esse castelo de cartas, né? Vão caindo as máscaras, os lenços, ou as verdades vão caindo. E acho que a casa ela é um bom retrato já assim, por mais que seja num lugar paradisíaco na frente da praia, né? Tem toda essa aura da praia ali, que é no Mar Cáspio ali, mas a gente vê uma decadência, um necrosando de dentro para fora. E acho que o filme ele é exatamente isso, é sobre esse morrer aos poucos, né? Não é só uma morte física, é uma morte da alma. Aos poucos ela vai se transmutando até uma hora que ela não aguenta mais. Seria ótimo se o final acabasse com a casa desmoronando, assim. Mas claro, né? O filme é excelente do jeito que ele é. E eu adoro, eu acho que vocês merecem ver, na verdade. Recomendo. Não tá em nenhum streaming, um absurdo, mas acha aí nas, né, locadoras virtuais. É isso, maravilhoso. Eu amei, quero ver mais. Farhadi, gostaria de estudar sobre esse diretor maravilhoso. Vamos mais. Então é isso, minha gente. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Até.